Olá pessoal, eu quero mostrar para vocês um assunto que é recorrente, especial nas indústrias químicas, petroquímicas, que é sobre uma parte do sistema de tratamento de efluentes que deve ser desenhada, pensada, projetada, que é a parte do pré-tratamento dos efluentes, chamados efluentes industriais. Então, a ideia é mostrar para vocês uma alternativa muito interessante que eu já pratico, que mistura um processo avançado de pré-tratamento, chamado processos oxidativos avançados, só que ligados a um outro também inovador, que é a heteroagregação. Então, essa é a nossa pauta. Nós vamos discutir rapidamente caracterização dos efluentes industriais, tipos de tratamento, destinação do lodo, que o processo todo se desenrola pensando nas consequências, quer dizer, fazer o pré-tratamento dos efluentes, porque precisa pré-tratamento e por que precisa ou não, mas pensando no que fazer com o lodo gerado desse pré-tratamento e posteriori do tratamento biológico complementar. Muito bem, e por falar na caracterização, nós temos de cara, obviamente, que medir a quantidade de efluentes, ou seja, fazer uma medição de vazão. Qual a quantidade de efluentes que se tem? É um processo contínuo, é um processo por batelada, qual a demanda de efluentes que se tem a ser tratado? Precisa conhecer isso, né? Outra questão, aí sim, analítica, né, de quimiometria, que costuma se chamar assim, né, é sobre indicadores de matéria orgânica, por exemplo, né, os carboidratos, proteínas, gorduras e óleos que estão contidos num efluente industrial, na água residuária assim chamada. Também conhecer nutrientes, quer dizer, se tem nitrogênio e fósforo nesse efluente, né? Por exemplo, se nesse efluente industrial, em algum ponto dele vai ser misturado o efluente doméstico da própria fábrica, então certamente a mistura desses efluentes deve ter nitrogênio e fósforo por causa do esgoto doméstico. Mas alguns efluentes podem ter carência disso. Só para citar um exemplo, efluentes de produção de papel pode não ter nutrientes como fósforo. E você ser obrigado a complementar uma quantidade desses nutrientes, porque senão o processo biológico lá na outra ponta não vai funcionar. Lembrando que a gente está discutindo aqui é o pré-tratamento de efluentes. E, por fim, substâncias individuais ou compostos. Substâncias individuais, porque a gente pode ter ali amônia, fenóis, surfactantes, agrotóxicos, como compostos, né? Ácidos ou bases e metais pesados. Quer dizer, isso que a gente encerra discutindo a caracterização é exatamente para conhecer os efluentes da fábrica. Senão você não vai saber colocar a mão ou o que fazer com isso, quer dizer, qual a quantidade e quais as características físico-químicas desses efluentes, né? Bom, conhecido isso, produtos classicamente se usa para fazer pré-tratamento ou tratamento físico-químico de efluentes. São chamados de produtos auxiliares, né? Por exemplo, sulfato de alumínio, classicamente, né? E cal,
chamado leite de cal. Tem aqui, pessoal, uma novidade já não é mais, mas é uma coisa bem confortável, que é um produto, um líquido chamado geocálcio. Isso é, vamos dizer assim, a nata da preparação do leite de cal a partir do óxido de cálcio com água. O geocálcio tem menos impurezas inertes, como areias, etc. Então, é muito utilizado em processos mais modernos. Sulfato ferroso, também agregado ao cal, porque tanto sulfato de alumínio quanto sulfato ferroso, e em seguida o cloreto férrico, só para falar dos três, eles vão reduzir o pH se adicionados no efluente. E reduzindo o pH, você tem que corrigir esse pH. Então, com o cal, você resolve dois problemas, que é a correção do pH, que precisa de uma base forte. Muitos efluentes contêm ácidos, além da matéria orgânica, tem ácidos também, e tem substâncias individuais, aquelas substâncias individuais que a gente come, por exemplo, metal pesado, que a gente comentou. E outros auxiliares são o polieeletrólito, normalmente poliacrilamida, que é um polímero, o polieeletrólito em solução bem fraca, normalmente 0,5% ou até menos. Você adiciona para auxiliar a floculação depois da coagulação. Então, você vai aumentar o tamanho do floco para facilitar a decantação no processo de decantação. E outra base forte, que seria o hidróxido de sódio, né? A conhecida soda cáustica. E ácido, se você tiver um efluente alcalino, você vai precisar de ácido para corrigir o pH. Então, o ácido clorídrico pode ser usado, entre outros, né? Então, esses são tipicamente os produtos auxiliares. Como nutrientes, você pode ter o ácido fosfórico, que também pode servir para corrigir pH, agregando nutriente, que é o caso do fósforo, né? Ureia é usada como nutriente quando há carência de nitrogênio. No processo biológico, adiciona-se ureia, né? E nitrato de cálcio. Nitrato de cálcio é interessante também, porque ele ajuda a remoção de odores nos processos, né? Embora seja um sal relativamente mais caro, sob o ponto de vista de custo operacional, isso pode ser significativo, entre outros nutrientes. Redutores. O caso mais típico é o metabisulfito de sódio, ou ditionito de sódio, apelidado assim, que é usado como redutor no processo de pré-tratamento de efluentes que contém cromo hexavalente. Então você tem que corrigir com metabisulfito o processo redox, para daí fazer o pré-tratamento de efluentes contendo cromo. O dióxido de enxofre também pode ser usado, mas o mais usado é o metabisulfito de sódio, entre outros redutores. E oxidantes. Oxidantes, tipicamente o cloro gás ou o hipoclorito de sódio, que é bem comum, tem residências. O ozônio, como oxidante também. O peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é um oxidante muito utilizado nos processos oxidativos avançados, que a gente vai ver. O oxigênio em processos de aeração pode ser um sistema de aeração aditivado com oxigênio. Isso também é relativamente comum em plantas grandes de tratamento de efluentes, como essas companhias como Sabesp, chegam a usar isso como rotina operacional mesmo. É um sistema de aeração com auxílio de injeção de oxigênio.
entre outros oxidantes. Muito bem, então como eu falei da neutralização e os benefícios de usar leite de cal ou gel cálcio, ou usar uma soda, uma base forte também, que é o caso da soda, que vantagens e desvantagens a gente pode ter nisso? Já de cara a gente já começa, é uma pauta interessante. Aqui está representado uma água residuária que, por exemplo, uma água residuária com caráter ácido, eu exemplifiquei aqui contendo ácido sulfúrico, né, o H2SO4, e representando esse MO aqui, representando a matéria orgânica no meio. E se esse efluente, esse coquetel, além do caráter ácido, do pH baixo, e embora tenha matéria orgânica, tenha também metal pesado, esse Me aqui representando metais, né? E se tiver metal pesado também? Quais os caminhos que eu posso ter para uma simples pré-neutralização desse efluente industrial? Eu devo usar uma base forte, né? Porque o ácido é forte. Então, supostamente, esse efluente pode estar com pH 3, por exemplo. Então, eu devo neutralizar com uma base forte, pode ser o leite de cal, tipicamente, ou pode ser hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, desculpe. Essa reação, uma delas, com o cálcio, produz um sal de cálcio, óbvio. Né? E a outra produz um sal de sódio. Esse sal de sódio, no caso aqui o sulfato de sódio, ele é solúvel em água. Olha a importância disso. Eu estou neutralizando, eu posso neutralizar o efluente com soda cáustica, mas eu sei que ácido mais base vai dar sal mais água, então eu sei que eu vou fazer um sal de sódio e esse sal de sódio é solúvel em água. Muito bem, sendo solúvel em água, o metal pesado está solúvel. Aquele metal pesado que estava lá no efluente vai continuar no efluente, porque esse sal é solúvel em água. Eu vou ter uma água com pH corrigido, porém uma água salgada, mais salgada, né? Mas, o metal está ali. Agora, se eu neutralizar com cal, com leite de cal, eu vou fazer um sal, que é o sulfato de cálcio, que precipita. A setinha vermelha aqui representando que ele vai precipitar, vai decantar. Qual a vantagem disso? A vantagem é que eu vou arrastar junto o metal pesado. Arrastando junto o metal pesado, eu estou removendo boa parte, não é 100%, mas eu vou remover muito desse metal pesado para a massa de lodo, protegendo a futura instalação, que normalmente é um processo biológico, para daí sim remover a matéria orgânica remanescente, né? Então, a decantação com o sal de cálcio favorece o encapsulamento do metal pesado, que é interessante. Então, sobra nisso água e a matéria orgânica. Ou seja, eu tenho um efluente que contém água e matéria orgânica. Deve ter um residual de metal pesado aqui que provavelmente já não compromete mais o processo biológico, né? Dependendo do metal. Muito bem, então aqui eu montei, para conforto nosso, um quadro comparativo entre o uso do leite de cal e o uso da soda. Um resuminho apenas, por exemplo, o menor risco operacional no manejo com leite de cal e o manejo da soda normalmente é mais arriscado, né? Do ponto de vista de segurança e saúde e higiene ocupacional.
Menor custo, o leite cal é mais barato. E a soda tem um custo maior. O leite de cal gera sólidos decantáveis, o que é um precipitado, né? Por isso eu vou ter que dimensionar um decantador, um separador desse sólido líquido, porque isso vai precipitar, vai decantar, e o sobrenadante, que é o efluente, que ainda tem matéria orgânica, deve ir para um tratamento biológico complementar. Mas eu tenho que projetar aqui um decantador. A vantagem é que eu estou removendo metal, só lembrando, se tiver o metal. No caso da soda, não gera sólidos sedimentáveis de forma significativa, né? Produz sais solúveis, né? O cal também permite o encapsulamento dos metais, como já dito, né? Porém necessita de decantação. E no caso da soda, os metais vão permanecer em solução, o que é uma desvantagem se os metais pesados estiverem presentes no efluente. Então, pensando agora na matéria orgânica, a gente tem uma relação empírica que foi pesquisada muitas décadas atrás, e os pesquisadores descobriram uma relação entre a famosa DQO e a DBO, demanda química de oxigênio, que é o consumo de oxigênio para oxidar quimicamente a matéria orgânica presente na água residuária, e a DBO, que é a demanda bioquímica ou biológica de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica via biológica. Portanto, através do processo de micro-organismos. Então, quando a relação entre a DQO, que normalmente é um valor maior do que a DBO, quando essa relação, essa conta, essa divisão DQO-DBO dá um número, uma fração relativamente baixa, por exemplo, uma relação DQO-DBO menor que 2,5, indica que o efluente, a fração biodegradável desse efluente é elevada, ou seja, ele é altamente biodegradável. Então, a indicação é para um tratamento biológico direto, exceto se tiver alteração de pH, que você precisa corrigir o pH, né? E exceto se tiver substâncias individuais complementares. Mas daí, se isso acontecer, essa relação DQO-DBO, ela vai aumentar. Uma relação intermediária entre 2,5 e 3,5 já começa a mostrar uma certa dificuldade de biodegradação desse efluente. Então, são dois ensaios baratos, não são onerosos, e que permitem, lá na caracterização que a gente comentou dos efluentes, você já fazendo esses dois ensaios, já interpretar, opa, esse efluente aqui não é simples de tratamento, ou é altamente biodegradável. Então, uma relação DQO-DBO entre 3,5 e 4 mostra que existe uma fração não biodegradável e que pode ser elevada essa fração, né? É possível indicação de tratamento físico-químico prévio num efluente assim? Pode ser que sim, para daí colocar no sistema biológico. Então, quando acontece uma relação DQO-DBO nessa ordem, acima de 3, 3,5, perto de 4, convém investigar outras substâncias ou compostos presentes nesse efluente e que estão concorrendo para dificultar ou reduzir essa biodegradabilidade. E, por fim, e aí sim bem grave,
a relação DQO-DBO muito elevada, muito acima de 4, caracteriza efluente chamado recalcitrante, isto é, de difícil biodegradação. Então, aqui revela-se a necessidade real de tratamento físico-químico prévio, por isso pré-tratamento, assim chamado, né? Porque o tratamento biológico não funciona se não fizer um pré-tratamento. Esses efluentes são chamados assim recalcitrantes. Só para dar um exemplo de um efluente recalcitrante, o famoso chorume gerado em aterros de resíduos urbanos ou industriais. Esses chorumes, que é o perculado que sai do aterro, sua caracterização, sua composição mostra, por exemplo, um pH direcionado para alcalino, 8 ponto alguma coisa, o que não seria tão grave, mas tem substâncias individuais. A relação DQO-DBO de um chorume de aterro é bem maior que 4, é 13. É um número bem comum na relação DQO-DBO. Contém amônia, nitrogênio amoniacal, assim chamado, elevado, né? Só um parênteses, os pesquisadores mostraram no chorume de um aterro de Hong Kong, há décadas atrás, que o nitrogênio amoniacal no nível de 100 miligramas por litro compromete totalmente o sistema biológico de efluentes. Pois bem, o chorume de um aterro normalmente tem 8.000 e não 100 miligramas por litro. Então, tipicamente o chorume precisa de uma estação, é até apelidada de estação de tratamento de chorume, que é uma estação de pré-tratamento do chorume, para daí entrar no sistema convencional biológico. Ok? Então, águas residuárias recalcitrantes precisam pré-tratamento. Então, um esquema que a gente pode enxergar melhor aqui, no tratamento de efluentes, você tem o tratamento biológico, que normalmente se usa lodos ativados ou o sistema anaeróbio de fluxo ascendente, né? Então, é um sistema de fluxo ascendente anaeróbio ou lodos ativados, e às vezes até a combinação dos dois. São os mais utilizados, né? Tem lagoas de tratamento? Tem lagoas de tratamento, mas hoje em dia não se usa mais lagoas de tratamento por muitos motivos. Um deles é a área necessária, e que pode ser para uma indústria a área nobre, né? Para ampliações e tal, para fazer uma lagoa. Então você faz lodo ativado que usa menos espaço, né? O processo físico, você tem aqui a decantação, filtração e a dissorção. Na verdade, a dissorção é físico-químico, né? Porque tem atração iônica ali na porosidade, por exemplo, com carvão ativado para a dissorção. E o processo químico, que vai desde incineração, você tem um efluente oriundo de um processo que é tão complexo, tão cheio de material orgânico, às vezes solvente, aquilo não merece mais recuperação, é melhor incinerar, né? Então, tem efluentes que acabam, e aí sim, se esse efluente, sabendo-se que ele vai existir numa planta, você já projeta, já pensa na segregação desse efluente, por normalmente ser em quantidade pequena, segrega esse efluente, estoca em bombonas tal, e encaminha para a incineração. E tem o que a gente vai discutir melhor aqui, esse é o propósito, os chamados POAs, que são os processos oxidativos avançados. Quais são e o que eu mais utilizo do ponto de vista de engenharia, até economia mesmo. E a coagulação, processo químico. E é por isso que a gente diz que o pré-tratamento de efluentes
Normalmente é um processo físico-químico, porque tem essas coisas juntas, incluindo decantação, filtração, com filtro prensa, por exemplo, ou centrífuga. Ok? Então, um esquema que eu tomei a liberdade de montar aqui é um esquema global, um layout geral de um sistema de tratamento de efluentes completo para uma planta de geração contínua de efluentes. A gente tem desde o efluente bruto, passando aqui por um gradeamento, né, para remoção de sólidos grosseiros. Depois, um tanque de equalização, que se usa especialmente para controlar cargas de pico, cargas de choque. Então, você tem uma variação de vazão ao longo dos períodos da produção e você, com um equalizador, você equaliza, obviamente, esse é o termo, você tenta colocar para frente do processo uma vazão constante ou tendendo a ser constante, para daí sim começar o pré-tratamento, que vai com a adição de um álcali ou de um ácido para corrigir pH e também favorecer eventualmente o encapsulamento de metais, como a gente falou, né? E, acontecendo isso, um decantador apelidado de decantador primário. Por que primário? Porque é o primeiro processo de decantação dessa planta toda. Esse decantador primário remove lodo que precisa passar por uma filtração, que é o deságue desse lodo, né? Porque o que sai daqui, desse ponto 4 aqui, é uma sopa, né? É bombeável. Então você vai desaguar o lodo aqui, normalmente com filtro prensa, centrífugo, enfim, outros equipamentos de desidratação ou deságue de lodo. E aí sim o seu processo continua. Esse trecho aqui é o trecho em que termina a fase primária ou pré-tratamento dos efluentes. E daqui para frente começa o processo biológico ou a fase secundária no tratamento de efluentes. Um tanque de aeração para lodos ativados, que é o número 5 aqui, representando aeradores aqui de superfície, e aqui gera lodo diferente do outro, aqui é um lodo biológico, né? Por isso o apelido de lodos ativados. São micro-organismos, protozoários, tem várias famílias de micro-organismos aqui, que processam a matéria orgânica, liberando o CO2 para a atmosfera e gerando mais micro-organismos. Então, isso é floculento, ou seja, tem uma densidade um pouquinho maior que a densidade da água, portanto, favorece a separação, e daí a gente processa com um decantador, também um decantador, esse número 6 aqui, que é o decantador chamado secundário, porque aquele outro era o primário. O decantador secundário, que remove, decanta o lodo biológico, e o efluente aí finalmente tratado vai para o corpo receptor, ou você pode fazer um polimento passando por um filtro de areia, por exemplo, para melhorar a qualidade desse efluente para ser lançado no corpo receptor. Então, esse esquema aqui, esse layout, é um esquema de uma estação completa, né? De tratamento de efluentes de uma planta grande, de um sistema contínuo. O que eu quero reforçar aqui é que, se eu pensar bem o jeito, a rota tecnológica para fazer o pré-tratamento desse efluente, eu posso ter um lodo gerado aqui que é passível de reciclagem agrícola, como corretivo de solo, como fertilizante, até matéria-prima para produzir fertilizante.
Quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, tem uma outra palestra minha sobre, especificamente sobre isso aqui, que é a reciclagem de lodo e a economia circular. Isso está no nosso endereço aqui. Bom, então o alvo é o como fazer um pré-tratamento visando os benefícios da outra etapa, que seria o tratamento biológico, e também a gestão desse lodo, para não simplesmente ter que colocar esse lodo num aterro, né? Então, começa aqui o cenário sobre os processos oxidativos avançados. Tem alguns tipos ou tecnologias aplicadas, né? Mas esses processos oxidativos avançados, os POAs, eles utilizam diferentes sistemas de reação. Mas todos têm uma característica comum, é a produção de radicais hidroxila OH ponto, representado assim. Não é OH-, é OH ponto. Esse radical, ele funciona como um bisturi, quebrando anéis aromáticos, destruindo parcialmente os compostos orgânicos que estão no meio e que depois pode favorecer o tratamento biológico, aí sim, com cadeias mais lineares. Então, esses radicais hidroxila que são gerados nos processos oxidativos avançados, eles têm características como são extremamente reativos, são o lado positivo da história, elevado potencial de oxidação, então atua mesmo quebrando essas estruturas, e tem baixa seletividade. Então, quase todos os compostos complexos orgânicos podem ser pré-atacados, pré-tratados com processos oxidativos avançados. Mas quais são eles, né? Então, os principais são a fotocatálise heterogênea, que usa ultravioleta e óxido de titânio numa superfície porosa com óxido de titânio. Outros que são os chamados sistemas homogêneos, processos oxidativos avançados em sistemas homogêneos. Por exemplo, usa o ultravioleta e o peróxido de hidrogênio. O reagente de Fenton, que eu gosto mais de utilizar, por vários motivos, dois especiais. Ele funciona e, sob o ponto de vista de engenharia, de economia, numa planta operacional, é mais atrativo, é mais interessante, mais econômico do que o outro. Fotofenton, que seria usar o ultravioleta com o Fenton, e sistemas ozonizados, utilizando todos eles aqui também aditivados, todos esses outros homogêneos aditivados com ozônio. E eu gosto de usar mais o Fenton por esses motivos já ditos. Então, nos sistemas homogêneos, a gente tem ozonização catalítica, ozônio e peróxido, ozônio e ultravioleta, ozônio, peróxido e ultravioleta, todos eles são caminhos de ozonização. Tem o ultravioleta com o peróxido, tem o Fenton, como disse, e fotofenton e fotoeletroquímicos. O Fenton, que eu quero destacar porque efetivamente eu uso muito isso, prefiro, vocês vão perceber o porquê. Eu tenho aqui
que ter uma matéria-prima que contém o ferro para participar desse processo e preciso de peróxido. O peróxido de hidrogênio, normalmente o peróxido de hidrogênio é 30%, é concentrado. Há que se ter cuidado na estocagem e no manejo, mas isso vai ser adicionado na sua água residuária, recalcitrante, né? Então, lembrando, se não for recalcitrante, o efluente, não precisa nada disso. Então, quando isso acontece, eu vou produzir nesse processo aqui, na presença do ferro, eu vou gerar o radical hidroxila aqui, que vai tratar aqueles complexos orgânicos, compostos orgânicos recalcitrantes, para produzir um efluente com matéria orgânica, porém mais linear. Então, o esquema seria, a grosso modo, sistemas de grades desde o início, remoção de areia, se for o caso de ter no efluente, o decantador primário, como a gente viu, bacia de equalização, o tanque de equalização, o tanque de aeração, o decantador secundário, desinfecção. Essa é uma ET chamada típica, e aqui tem a remoção do lodo em excesso no sistema biológico. Eu preciso que nesse caminho aqui, que o efluente não seja recalcitrante, né? Porque senão vou precisar do pré-tratamento aqui em algum ponto antes do sistema biológico. Bom, aqui tem um esquema que mostra, sob o ponto de vista de viabilidade, em termos de concentração, o que fazer com os ataques químicos de oxidação, os processos oxidativos avançados e a incineração em termos de concentração de DQO, demanda química de oxigênio. Aqui em gramas por litro. Então, concentração elevada. Então, nesses caminhos aqui, por exemplo, 10.000 miligramas por litro, você pode atacar com processos oxidativos avançados. Agora, se tiver uma concentração extremamente elevada, então convém incinerar. Pode ser uma água residuária que contém muito solvente sujo, não vale a pena tentar reaproveitar o solvente e tal, por vários motivos, você incinera essa água, não tem como fazer tratamento. Ok, então o fênton e a heteroagregação, como é que a gente tomou um caminho para isso? Bom, o que eu costumo fazer? Quando tem um efluente caracterizado com a real necessidade de pré-tratamento, como um efluente recalcitrante. É confortável usar um sal de ferro que seja, por exemplo, o cloreto férrico. O manejo dele é um líquido, né, corrosivo, cor de pinhão. Você deve comprá-lo e estocá-lo com cuidado, porque ele mancha, ataca concreto, roupa, enfim. Mas atua muito bem no processo do fênton. Então eu vou adicionar no meu efluente bruto o cloreto férrico. E verifico as condições de pH. Eu preciso que esse pH esteja em torno de 2,5 a 3. Então eu posso adicionar ácido junto com o cloreto férrico, se for o caso, para favorecer essa mistura com pH baixo. Nesse momento, sob agitação, com esse pH baixo, aí eu vou adicionar na agitação, com a agitação, mantendo a agitação, eu vou adicionar lentamente o peróxido. Então,
Eu tenho que ter um ambiente com sal de ferro para daí adicionar o peróxido. É nessa ordem, tem que ser assim. E daí eu doso o peróxido lentamente e eu vou percebendo que o efluente começa a fazer o que os especialistas chamam, alguns, de efeito vulcão. Aquilo tem uma espécie de efervescência pela liberação de hidrogênio e até de CO2, porque ataca a matéria orgânica. Então, essa efervescência é um indicador do processo reacional. E eu vou adicionar isso lentamente. As quantidades, tanto dos reagentes como cloreto, ácido, o ácido está na cara, é para eu trabalhar nesse ponto de pH. Mas a quantidade de cloreto férrico e as quantidades de peróxido, isso é empírico. Ou seja, você precisa experimentar isso em bancada, com jar teste, enfim, com Becker, fazer algumas simulações para ajustar isso para daí um reator de 10 toneladas ou mais, né? Eu trabalhava com um reator de 10 toneladas. Então, adiciona peróxido e essa reação acontece, pode levar cerca de 4 horas, é comum. Então, cuidado com os tempos de reação. E aí, depois disso, eu vou corrigir o pH. A reação acontecendo, aí eu preciso conduzir o meu efluente classicamente para um processo de neutralização, coagulação, floculação e decantação. Então, o processo Fenton já aconteceu, aqui eu vou no outro caminho, que é a heteroagregação. Eu vou fazer a correção com leite de cal, por motivos que já vimos lá atrás, ou leite de cal ou gel cálcio, e normalmente essa solução está em torno de 5%, o leite de cal, para eu promover a neutralização também sob agitação. E essa agitação, pessoal, todas elas aqui são agitações em regime vigoroso, 1750 RPM, né? Normal, agitação normal. As plantas que têm agitador com variador de avanço facilita, porque você pode definir a rotação que você quer. As outras que não, você mantém sob agitação e depois, em algum momento, você tem que parar de agitar. Então, depois da neutralização, e já com pH corrigido em torno de 7,5 a 8, eu devo promover a adição de carvão ativo micropulverizado. O carvão ativo micropulverizado tem uma granulometria de em torno de 300 mesh. 315 mesh. Então, é um talco preto. Então, o carvão ativo é fornecido em sacos de 25 quilos, micropulverizado ou granulado, fornecido assim também. Então, você pode adicionar direto no reator, ou o que eu vi acontecer em empresas multinacionais grandes, ou preparar uma emulsão desse carvão ativo micropulverizado, uma emulsão com água a 20, 30%, sob agitação, e essa emulsão ser adicionada nesse efluente pré-neutralizado. O carvão ativo vai promover algo muito interessante com substâncias individuais, fenóis e outros que ainda estão presentes ou podem estar presentes, desses efluentes recalcitrantes. E daí eu vou favorecer a decantação lá na frente dessa mistura com a adição de uma solução polimérica, um polímero, normalmente um polímero catiônico, para atração iônica favorecer
o aumento do tamanho do floco e melhorar a velocidade de decantação. Então, eu faço aqui a decantação. Mas por que esse caminho todo é necessário? Porque o efluente precisa disso. Lembrando-se lá na caracterização, o efluente mostrar recalcitrância significativa, você pode tomar esse caminho aqui que efetivamente funciona. Lógico que você vai tentar segregar e pegar da fábrica uma corrente, uma linha de efluentes recalcitrantes e não misturar com os outros efluentes que não são recalcitrantes. Porque se você misturar tudo, a quantidade não fica viável. Então você separa de uma planta produtiva aquele efluente merece e vai precisar de tratamento diferenciado, que vocês estão vendo é relativamente oneroso, mas tem muitas vantagens. A principal, esse lodo gerado aqui pode ir para a agricultura. A gestão de lodo pode ser para reciclagem agrícola, isso é muito interessante. Ok? Bom, mais informações a gente tem outros assuntos aí já apresentados e a apresentar a vocês. Eu agradeço a atenção. Obrigado.